Antes do vlog começar, lembre-se que você pode ativar as legendas. É só clicar no ícone CC e na engrenagem ao canto da tela e selecionar o idioma para suas legendas. Aí, Elisa, depois do experimento do pão feito com fermento de bolo, agora fizemos um com fermento de verdade, né? Segunda tentativa. Assado na air fryer. Uia! Tá cheirando bem, ó. Ele cresceu, ó. Pode deixar até mais. Que a gente foi dormir muito tarde. Então eu deixei 2 horas, mas pode deixar 3 horas crescendo, aí depois põe na geladeira até o dia seguinte. Ó, Deve ser até melhor. tá com casquinha. A expectativa. Ah, boa. Eu gosto. Bate a faca aí pra gente ver a casquinha. Ó. Talvez tivesse colocado. Foi daqui, tá o casquinho. Já deu? Não deu. Tá meio batumado. Será que assou muito Acho que você rápido? tinha que ter assado menor pra assar na air fryer. Acho que assou muito rápido, muito forte a temperatura. É assim, cozinha assim. Eu acho que o certo é você fazer bolinhas menores pra assar, em vez de assar um pãozão. É. Mas o gosto é bom. Oi, pessoal. A gente tá indo pra Nashville. Hoje é quinta-feira, dia de live. E quase que deu um grande desastre aqui antes da gente partir. Para todo mundo que pergunta aí se a gente briga, eu e a Elisa discutimos. Fiquei nervosa por coisa besta que a gente discutiu. Mas aí fiquei com a cabeça quente, tava enchendo a caixa de água e fui ali na frente, ali ó, com a Lola e com a Bibi, para elas fazerem o xixizinho delas da manhã. E deixei a caixa, que normalmente demora. E aí a caixa encheu, só que encheu muito. Começou a transbordar. Eu tava ali do outro lado. E a Elisa tava aqui, mas ela não ouviu, não tava prestando atenção. Começou a vazar água e vou mostrar pra vocês, ó. A gente tirou as coisas, estavam aqui no porta-malas. Tá aqui um porta-malas vazio, ó. Essa aqui é uma das caixas. Se você olhar, ela até tá um pouco curvada ali em cima. Eu já tirei a água delas. Então agora deu uma desestufada, mas estufou bem. Ó, esse aqui eu não esvaziei. Mas essa caixa aqui, ó, também estufou bem. Mas aí eu dei uma esvaziada na caixa, dá pra ver o nível da água ali, ó. E ela deu uma desestufada. Mas, resumindo, podia ter dado um grande prejuízo aí pra gente. Que teria estourado as caixas, molhado tudo, ceder. Aí ia ter que comprar caixas novas. Enfim, moral da história. Não brigue por causa de louça pra lavar. Que dá ruim, né, mãe? Olha lá a cara da mãe. Sempre dá ruim. É, não dá certo. Paciência, faz parte da vida. Graças a Deus não aconteceu nada pior. E agora vamos guardar as coisas e seguir viagem. Toda vez que vai viajar, eu venho aqui, checo nível de água, de óleo que tá aqui. Eu vou já pegar um papel toalha para verificar. O fluido de freio que fica ali em cima. Dou uma olhada, vejo se tá tudo certinho. Bateria presinha, ó. Ficou bom aqui esse conserto. Ó, tá bem fixa. A água tá legal. E agora eu vou ver o óleo.
passando um pouquinho. Tá bem, o óleo tá até um pouco mais do que deveria. Tudo certo daqui, mas como vazou a água e tal, eu acabei não lavando. Eu queria ter terminado de encher a caixa e ter lavado para tirar os bichos. Ó, o para-brisa. Mas agora a Lia já guardou a mangueira, fica para outra oportunidade. Hoje é uma viagem curta, 1h30, então também não tem problema, deixa assim. Passando aqui por baixo da ponte, que oficialmente tem 11 pés e a gente tem 12, mas parou um senhor na caminhonete e falou pra gente passar por essa lateral aqui Agora eu preciso de terra, pra mim, Lia. porque é mais baixo que a estrada e a gente consegue passar. Deixa eu olhar aqui agora. Pode ir, ele tá te esperando. Thank you. É o velho que falou? É, aquele senhor na caminhonete ali. Passamos! Êêêê! Tu acorda-me no meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Tu acorda-me no meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Tu acorda-me no meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Acorda-me no meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Acorda-me no meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Acorda-me no meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Eu tô numa clínica aqui em Nashville, vim tirar o raio-x pra ter o acompanhamento da minha mão aí, ver como que vai indo, né, meu dedo. E aí vou mandar um CD com essas radiografias pro médico lá de Indianápolis. Torçam aí pra que dê tudo certo. Hi guys, we are here with Christopher. Today we have a kind of workshop with uma oficina, and this is his new office. He just moved from Michigan here to Nashville, and it's a very cool office, so I'm gonna make a quick tour with you guys. Copy of this photo for you guys. Oh yeah, we would love I to. will. I don't know who took it, but I'll find out. I got everything. E aqui que vai ser o workshop, a oficina. A
gente chegou um pouquinho mais cedo para arrumar tudo, se preparar. E vai ser aqui, nesse pequeno teatro, nessa salinha de concerto. Tem uma acústica maravilhosa, tem um piano. Então é isso, eu não sei se eu vou conseguir filmar o workshop em si, porque a mamãe não veio, mas dá pra vocês aqui terem um gostinho de como é esse ambiente. Ainda não tem nenhum aluno, mas logo logo eles estão aqui. Yeah. Let's go. Pegou o repertório, Corina? Não, então pega lá. Pega o repertório e ele vai no piano. Oh. You ready? Ah, it's us now. I announced you. Oh, sorry. Good show. Thank you. Good show. Pessoal, estamos aqui em frente ao Parthenon, mas não estamos na Grécia, estamos aqui em Nashville mesmo, no Tennessee, e é a única réplica do Parthenon, e eles também são um museu, então agora a gente vai dar uma espiadinha. Vem com a gente que estamos aqui morrendo de curiosidade. Estamos aqui já dentro do Parthenon, com algumas fotos que estão sendo na exibição. Vamos ver o que encontraremos aqui dentro, na única réplica do templo de Atenas. E é aqui que a gente está. Parece que essa escultura aqui foi feita por uma mulher. E é uma exata réplica da original, só que bem maior. E ela fez essa escultura em Paris, em 3 partes, e depois ela enviou aqui para os Estados Unidos. Foi a maior escultura já feita por uma mulher. Não sei quanto está atualizada, né? Mas 25 pés de altura, né? É. Então, gente, eles construíram aqui o templo e uma série de outros prédios que a gente não vê mais aqui em volta, como no fundo aqui dessa fotografia, porque ele foi feito para um parque que eles chamam para uma exposição, né, Centennial Exposition, e algumas coisas se mantiveram, que era para celebrar e mostrar as coisas boas de
de Nashville, do Tennessee, mas também era uma feira internacional. Então por isso que hoje em dia tem aqui a réplica do Parthenon. Então se vocês olharem aqui nessa foto, uma série de outros prédios que aqui em volta a gente não vê mais. E também daquele mapinha que eu mostrei, o tamanho da área, né, do parque. Aqui do lado de fora, né, na entrada, eles têm uma série de fotografias e itens da exposição centenial, que foi para quando esse prédio foi feito, né? Um dos motivos que foi possível refazer essas esculturas é porque esse artista aqui, ó, Jacques Carey, ele foi lá para Atenas em 1674, ele fez esses rascunhos, esses desenhos, ó. Tá vendo? Ó a outra aqui, ó. Um pouquinho depois, em 1687, houve uma explosão que meio que detonou tudo. Mas ele registrou, então foi possível refazer essas imagens. Um pedaço de um molde do tridente para Poseidon. Então vocês podem ver aqui como que eles fazem o molde, é de madeira, esse aqui. E aqui alguns pedaços eu não sei como traduz plasters, eu vou olhar, né, uma dessas reproduções que eles faziam, que eles fizeram. Gente, isso aqui é uma réplica da estátua. A estátua original se perdeu há muito tempo, ninguém sabe como é. Então ela foi reconstruída a partir de descrições em literatura e também a partir de réplicas antigas. Então isso aqui é uma reconstrução. O que é interessante a gente comentar aqui é que ela está segurando na mão a deusa Nike, ou como vocês devem ouvir muito por aí, a Nike, e que ela é a deusa da vitória, por isso que ela está carregando os louros da vitória. E ela era uma deusa alada, então ela sempre chegava antes da vitória. E para quem não sabe, a Atena é a deusa da sabedoria e também da guerra. E outra curiosidade interessante é que ela usa ali no escudo, na roupa, aquele rostinho que aparece ali, é a Medusa, uma representação da Medusa, que foi um presente também que ela ganhou do Perseu. Mas agora vamos continuar a nossa exploração aqui do templo. E essa faixa embaixo da estátua, na verdade, ela tem ali como figura central Pandora. E aqui, gente, é para vocês terem uma noção do tamanho da estátua. A deusa Nike, que parece pequenininha, esse aqui é o tamanho real da estátua, que está lá na mão da Atena. Aqui, olha aqui, comparado comigo, como ela é maior do que eu. Vai, Elisa, força! Força, Elisa, abre! Vai! Gente, então todas essas esculturas que vocês estão vendo aqui, na verdade foram feitas a partir de moldes que foram feitos dos restos, né, dos itens que sobraram originais lá do Parthenon. Então, em 1920, eles foram lá, tiraram os moldes dessas peças e aí eles fizeram uma série de réplicas. E essas aqui são algumas delas. Estão falando aqui também que no século VI, muitas estátuas e muitas representações de deuses foram tirados do Parthenon por causa da igreja. Então, até hoje eles não sabem com certeza quais eram as representações. Então, existem várias possíveis representações dessa parte de cima aceitáveis. E essa que está aqui era mais comum nos anos 20, que foi quando foi feito aqui esse museu, né? Essa réplica do Parthenon.
Aqui é a mesma coisa, gente, também moldes de fragmentos originais do templo lá na Grécia foram feitos e aí eles fizeram essas réplicas que estão aqui. O deus Apolo, ele sempre é retratado andando com uma biga de 3 cavalos, e ele que traz o amanhecer, por isso que ele sempre tem um sol também. Mas Onde ele está o amanhecer? é como se ele puxasse o dia e depois levasse a noite. Ele tá ali, ó, então ele começa aqui trazendo o dia, aí passa e ali no final é ele indo embora. E aí já é noite. Antiquiteira, o mecanismo Antiquiteira. Diz que foi o primeiro computador do mundo com mais de 1500 anos. E diz que foi achado em 1901 num naufrágio e que ele tem um conjunto de engrenagens, ó. E esses ponteiros eles mostram as datas, posição do Sol, da Lua, dos planetas, e que aí você consegue saber das eclipses, dos eventos. Muito legal, muito legal. Aqui na parte de baixo do museu eles têm uma exposição explicando como as réplicas foram feitas e a importância delas. Já começa aqui com essa réplica de um crane, eu acho que em português é grua, que é justamente o equipamento que eles usavam para levantar as pedras para a construção do templo. Essa réplica é de 1996, escala de 1:10. Aqui eles estão falando que era colorido, mas que sumiu tudo, não resistiu, né? A tinta não resistiu. Aí aqui tem um para você testar essa caixa. Isso aí supostamente era pra gente ver se tem algum metal. Vamos ver a luz UV. Ah, parece umas tintinhas. E essa aqui? Olha lá, um azulzinho ali. Essa parte aqui é voltada mais para criança, mas não deixa de ser interessante, porque tem aqui algumas réplicas também e fotografia de como tudo foi feito e montado, como é preservado. Aliás, essa aqui é como estava depois da restauração. Eles têm aqui um programa educacional para criança, como eles fizeram para recriar tudo mais. E essa aqui é uma foto do parque da Feira Centenial, né? Que foi uma exposição que foi quando eles construíram aqui o Partenon. E muita coisa aqui em volta já não existe mais, em 1891. Então é uma área mais, nesse pedacinho mais voltado para criança, mas que não deixa de ser legal, vale a visita se você tiver aqui por Nashville, com um tempinho sobrando, nunca foi para Grécia, vale a pena. A entrada custa $10 para adulto. Você vem aqui conhecer, ter essa experiência imersiva de estar no Partenon, sem realmente estar lá. Claro que aqui nos Estados Unidos todo museu, todo centro turístico termina com uma boa lojinha de souvenirs. Aqui não ia ser diferente, né? E esses aqui são os arredores. E você nota que aqueles prédios todos não existem mais. O único remanescente da exposição centenial, se não for o único, um dos únicos, é aqui o Partenon.
Olhando aqui em volta, a gente não vê nada. Estamos saindo aqui do Parthenon. Agora a gente vai comer um churrasco, que é muito tradicional aqui no Tennessee. Mas dizer que o passeio valeu super a pena, né, mãe? O que você achou? Nossa, eu me surpreendi. Um espetáculo. Olha que espetáculo de construção, nossa, tem o que falar. E você, Lia? Eu adorei, é um trabalho de recuperação e de preservação da memória, não só da Grécia, mas da humanidade, né? Porque a nossa civilização ocidental tem uma presença e uma influência da cultura greco-romana, não é? Muito, muito forte. Então, pra gente vir aqui e ver de pertinho as coisas que a gente aprendeu na escola, que lembra mais ou menos, foi bem legal. E aí, Elisa? Eu adorei, fiquei surpresa também, achei emocionante a sala da escultura da deusa Atena. Sempre eu amei a cultura grega, a mitologia grega, é um sonho meu ir para a Grécia um dia. E foi como fazer uma pequena viagem sem sair dos Estados Unidos. Eu também gostei muito de ver a exposição de pintura a óleo. Eu até fotografei nomes de artistas americanos que eu nunca conheci, impressionistas, eu fotografei, né, os meus favoritos, que eu não conheço quase nada dos pintores americanos, e achei muito legal, vale a pena mesmo, viu, pessoal? Até se você, principalmente se você nunca foi pro ver o Parthenon verdadeiro, mas se Deus quiser, um dia a gente vai. Agora é conseguir marcar turnê lá para poder visitar o original. A gente tem que virar aqui para ir pro restaurante. Mas é bem legal, um passeio barato, $10. Então valeu a pena. O que você quer? Capaz que tem até grego no Duolingo. Capaz. Vamos lá então. A gente veio aqui numa churrascaria que o nosso motorista do Uber recomendou, disse que é muito bom. E para quem não sabe, aqui o sul dos Estados Unidos e o Tennessee é muito conhecido pelo churrasco. Então vamos lá. Esse aqui é o menu aqui desse lugar de churrasco. Então tem sanduíche, hambúrguer, sanduíche com churrasco, só churrasco, tem de tudo. How beautiful! Olha, gente, isso aqui é brisket, um pãozinho. Isso aqui acho que é salada de batata. Isso aqui é um ensopadinho, uma sopinha. Do que é, Cô? É de carne com vegetais. Acho que é carne de porco. E aí aqui a gente tem... Ou é brisket, não sei. E aqui a gente tem costelinha com batata frita, que tá me chamando. A batata tá assim, ó, vem ali, vem a mim. Maravilhosa. Ó. Bem crocantinha a casquinha. Esse aqui é o pratinho. Que é isso, mãe? É um picadinho. Realmente não é uma sopa, pessoal. Parece mais um picadinho. Porco desfiado com milho, ervilha e acho que feijão. Olha lá, gente. Coloque o Meyer aí no seu café da manhã. Ó, comprei aqui um tempero para costelinha, hein? Pra sortear num encontrinho do clubinho, no encontrinho que a gente vai fazer em janeiro. Então a gente tem comprado coisinhas, a gente não mostrou, mas aqui tá uma, ó, Um dos itens. um dos itens que a gente vai sortear no nosso encontrinho em janeiro para os nossos queridos membros do clubinho, tá bom?
Oi, Brasil! We are leaving now from our wonderful hosts, Larry and Louise. They always welcome us here in Nashville. And now we are hitting the road. So, ciao! Tchau! Safe travels! Pessoal, chegamos aqui de viagem. Hoje foram mais 3 horas e pouquinho. Chegamos finalmente aqui na Carolina do Norte. Estou no fundo aqui do teatro, onde a gente vai participar da Martha's Best Show. Para quem lembra, a gente participou aqui ano passado, teve transmissão e tudo mais. E mais uma vez, vamos lá comigo dar uma espiadinha então. Daqui a pouco a gente passa o som. Ainda não tá na nossa vez, mas vamos lá, dando uma olhadinha. We have to take a class further now. Okay. How about the chorus and do the modulation? Passagem de som feita. Tô aqui arrumada, indo aqui pra coxia do palco novamente, porque o show já começou e daqui a pouco é a nossa vez. Então a gente tem que ficar aqui do ladinho, esperando só a deixa de entrar. Vamos lá. A gente tá aqui no camarim. Daqui a pouco a gente vai na coxinha, daqui a pouco a gente vai entrar. São 2 músicas, aí vai tocar mais um pessoal, aí no segundo ato a gente volta, então vai ter um intervalinho. E eu tô filmando aqui pro vlog. Estamos às 3 aqui e já já vamos entrar. Os últimos minutos aqui de paz na coxinha. O que, produção? Ah. Gente, olha isso. Que belezinha. Eles abrem pra nós uma caixinha aí pra gente dar um spoiler. Aqui, Corina. Eu acho que são 2 bombonzinhos e uma broinha de milho. Adoro. Gente, olha só o capricho. Vou comer esse aqui agora. É uma uva com brigadeiro branco, chocolate. Bom demais. Gente, estamos de volta aqui na coxia pro segundo set. Já comecei aqui mostrando essas caixinhas que a Marta trouxe pra gente de presente. Que uma amiga dela, Juju, que é brasileira, que faz. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês também aqui o itinerário do show, né? Para quem aí tá curioso. Então é assim que a produção se organiza, né? Então aqui começou o show, quem tocou o quê. E aí as bandas não falam que vão tocar. Então a gente tá aqui, ó, no primeiro set tocamos Assanhado e Santa Morena. Aí teve um intervalo de uns 20 minutos no máximo. Agora eles estão tocando aqui, ó, Ordinary Elephant, tá tocando a primeira música. Vamos tocar tudo isso. Aí a gente entra para participar nessa aqui, Dead and Lovely. Aqui a gente faz Samba de uma nota só. Aqui mais 2 e tá aí todo mundo aqui toca esse clássico aqui que vocês já devem ter ouvido, que é o Rock Around the Clock. E se você não tá assistindo esse show ao vivo, o link tá aqui nos cards para você que perdeu.
Obrigada, thank you, boa noite. So we are three sisters. We played here at the Martha Bassett show last year. And believe it or not, we've been on tour since. We haven't gone back to Brazil. So if you see the motorhome on the back of the theater, that's our house for the past year and a half. Depois de uma noite bem fria aqui, estamos saindo de Elkin, do show da Marta, e estamos começando a nossa viagem aqui de retorno para Costa Leste. Vamos lá para Massachusetts, para casa da Perry, que chegando lá a gente fica um pouquinho e já segue viagem também para o Maine, onde vai ter show. Então, vamos viajando conosco de volta lá para o Cape Cod. Paramos aqui num posto Petros Shopping Centers, que eu vi num aplicativo que eles têm vaga para passar a noite com luz e água, e também tem uma estação de dump, que é o esgoto para a gente descarregar, que o nosso já tá cheio. Então nós nunca paramos nessa rede. Eu não sei se é uma coisa aqui do estado ou se tem no país inteiro. Mas agora eu preciso lá falar com o pessoal do posto pra ver se é isso mesmo, se a gente vai conseguir passar a noite aqui, porque aqui em volta não tem mais nada. É isso ou Walmart, então vamos torcer pra dar certo. Deu certo, aparentemente tem mesmo vaga com luz e água. Ai, vou esperar aqui dentro, aqui fora tá frio. O moço vai vir aqui dizer pra gente aonde são as coisas, que é um posto grande, pra ficar procurando no escuro é difícil. Ó, gente, já esvaziei o esgoto. Ele fica aqui no chão. Agora a gente tá enchendo a caixa d'água. Demora um pouquinho, então eu trouxe a Bibi aqui pra dar uma voltinha, que fica bem aqui. Então vocês estão vendo aqui a estação de água, esgoto. Ali na frente tá o posto, tem os motorhomes parados. E acho que aqui nesse canto são as vagas com eletricidade. E para estacionar aqui, ter água e luz e tudo mais, foi $25. O que é muito, muito, muito mais barato do que se a gente parasse num hotel, por exemplo. Então, essa é uma das vantagens aqui de ter um motorhome. Você tá com suas coisas na sua casa, na sua cama,
com tudo ali, com seu conforto, na sua bagunça, no seu cafofo e ainda é mais barato do que um hotel. Tem, claro, a questão do consumo de gasolina, então no final das contas acaba ficando tudo mais ou menos na mesma coisa, né? Mas só o conforto de você ter a sua casinha, isso aí é impagável. E a Bibi não gosta de andar muito não, ela anda um pouquinho e já volta pra casa. E aí, gente, gostaram do vídeo? Então conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber tudinho. O que vocês acharam, o que vocês estão gostando de ver. Claro, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e no joinha. Também queria mandar um grande abraço, um grande beijo para os nossos queridos apoiadores, membros do fã-clube, vocês que tornam esses vlogs possíveis e muito mais. Então, um grande beijo para vocês. Queria convidar você a participar também do nosso fã-clube. É só entrar no link que está aparecendo na tela, que está aqui embaixo na descrição, que é o apoia.se/Choro das Três. E lembrar você que em janeiro vai ter encontrinho aí no Brasil. A gente se vê quinta-feira e no próximo vlog. Beijo, gente!